Salve, meu povo! Tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida e estamos nós aqui mais uma vez para falar de das nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o Concílio Vaticano I, um assunto que me interessa imensamente. E eu falo sobre eles no curso de História do Tradicionalismo Católico, na Hotmart. O link está aqui embaixo. Você pode apreciar o nosso curso, verificar o conteúdo que é abordado, os temas que são abordados, a avaliação das pessoas que compraram o curso, de algumas pessoas que compraram o curso, né? Muito gentilmente fizeram suas avaliações e, enfim, nosso curso, ele é 5 estrelas. Também temos uma outra novidade. Você sabe que o nosso canal é um canal de conhecimento, um canal voltado para discutir questões do conhecimento. E você pode nos ajudar, você pode ser membro do canal. Você pode ver as diferentes modalidades e se tornar membro do nosso canal, o que vai nos honrar imensamente. Você sabe que nós estamos fazendo uma série de investimentos, né? Enfim, e naturalmente para oferecer a você um melhor conhecimento. Então, eu peço que gentilmente você considere essa possibilidade, é baratinho, você tem como nos ajudar de diferentes formas, enfim, e esse canal merece, porque é um canal que a gente está procurando abordar de maneira inédita temas que até são abordados, ou alguns outros pouco abordados, como o Concílio Vaticano I, e, enfim, pouquíssimo abordado. Bom, o Concílio Vaticano I, também conhecido como o Concílio Ecumênico Vaticano I, foi um concílio da Igreja Católica realizado em Roma entre 1869 e 1870. O objetivo do concílio era enfrentar as mudanças culturais e políticas do século XIX, condenar o liberalismo, o racionalismo e o tradicionalismo, e confirmar a autoridade do Papa e posicionar a Igreja diante do secularismo. Você sabe que o século XIX foi um século de muitas transformações, né? E, enfim, na verdade, não somente o século XIX, mas, por exemplo, quando a gente fala de modernidade, a gente tem aí os elementos fundadores ou fundantes da modernidade, a Reforma Protestante, o Renascimento, o mercantilismo, a fundação do Estado moderno, avançando com o tempo, né? O iluminismo, que é essa promoção do indivíduo, as ideias iluministas, esse conjunto de ideias, de filosofias, que ficou conhecido como a filosofia das luzes, e inclusive chamou a Idade Média de Idade das Trevas, né? Foi em função do iluminismo que que a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas, e como consequência do iluminismo, né? O liberalismo, que é essa promoção do indivíduo, e como fato histórico, as revoluções, a começar pela Revolução Francesa, que foi aí a mãe de diversas revoluções. Então, estou fazendo um contexto histórico para que você entenda de onde partiu, como surgiu o Concílio Vaticano I. A gente fala muito do Concílio Vaticano II, mas a gente sabe muito pouco do Concílio Vaticano I, e é fundamental que as pessoas que têm interesse em conhecer o catolicismo romano saiba o que foi esse concílio. Qual era a mentalidade do catolicismo? A mentalidade que vigorava no catolicismo era o sujeito pré-moderno. Você sabe que o sujeito moderno, ele tem relação direta com o Renascimento e a Reforma Protestante. Por exemplo, quando Martim Lutero propõe a autonomia do indivíduo, não é o individualismo, não é o liberalismo, mas a autonomia do indivíduo na livre interpretação da Escritura e a nacionalização do cristianismo em detrimento da religião cristã, do catolicismo centralizado em Roma. Então, nós temos assim, esse é um dos elementos fundamentais, elementares para o sujeito moderno, para o nascimento do sujeito moderno no cristianismo. No catolicismo, esse sujeito moderno, ele só surge no século XIX. No protestantismo, ele já surge aí desde o século XVI, né? Aliás, é o sujeito moderno
que funda o protestantismo. É a mentalidade moderna. O protestantismo é uma religião moderna. Ah, mas eu conheço o meu vizinho que é muito subjugado ao pastor, etc. Enfim, a denominação, a instituição. Ok, eu também conheço diversas pessoas assim, mas essa não é o cerne do protestantismo. O cerne do protestantismo é essa autonomia individual, para ele ter a sua livre interpretação das escrituras. Esse é um princípio elementar que o catolicismo, em hipótese alguma, tem. O catolicismo é a sujeição do indivíduo ao seu magistério. O catolicismo não é moderno. O catolicismo começa a tornar-se moderno no século XIX, num longo processo. A mentalidade que vigora no catolicismo até o século XIX é do sujeito pré-moderno, ou seja, tradicional, teocêntrico, cuja espiritualidade é muito voltada nos sacramentos, na busca dos sacramentos, piedade e devoções, tem uma visão sobrenatural da vida, né? Esse binômio vida e salvação, vida terrena e salvação eterna, onde a salvação eterna tem um peso incomparavelmente maior do que a vida terrena. O protestantismo está preocupado com a salvação eterna? Bastante. Mas ele dá uma autonomia ao indivíduo que o catolicismo não dá. A igreja, porque a igreja é vista como essa arca de Noé, extra ecclesia nulla salus, Cipriano de Cartago, né? E não é a igreja corpo de Cristo, a igreja católica, romana, apostólica romana, instituição, igreja, né? Que é vista como essa sociedade perfeita na Terra, né? Endossada pelo Concílio de Trento, pelo Concílio Vaticano I e a Humani Generis, de Pio XII. O sujeito pré-moderno, ele está submisso às autoridades eclesiásticas, ele está inserido numa sociedade agrária, numa sociedade de economia agrária. E ele goza de uma coisa que o sujeito moderno não goza, que é de uma segurança mental. Ele conhece a verdade, o bem e o mal, e ele busca a objetividade imutável, a objetividade imutável da doutrina. O catecismo tem essa função dogmática de dar segurança na fé, longe do relativismo. Já o sujeito moderno, que influenciou o protestantismo desde a sua gênese, e o catolicismo começa a entrar no catolicismo romano no século XIX, e é por isso que o Concílio Vaticano I responde a esse sujeito. Esse novo sujeito moderno, ele lê a Bíblia pelo livre exame da autonomia individual do sacerdócio comum dos fiéis. Ou seja, é uma religião liberal, é uma religião que valoriza o indivíduo. A religião liberal é religião de putaria? Não é isso que eu estou falando, não, meu irmão. Liberal, o que eu estou falando é de autonomia do indivíduo. Porque, assim, você sabe que quando eu falo de religião liberal, parece que os mais extremados vão entender assim, então é uma religião permissiva, é uma religião que permite tudo, é uma religião promíscua, é uma religião que adota o trisal, é uma religião muito nesse aspecto moral, né? Muito fundamentado nesse aspecto moral. Não é disso que eu estou falando, não. Estou pensando, se você ficou escandalizado com a minha expressão, você até me desculpe, mas assim, eu estou te dando um exemplo extremado daquilo que eu já ouvi algumas vezes. Entende? De algumas pessoas que entendem, então é uma religião promíscua, a religião liberal é uma religião permissiva, que permite tudo, que não tem regras claras, que é a subversão da ordem, né? E não é isso, né? A religião liberal é essa religião que permite o livre exame da escritura e valoriza a autonomia do indivíduo em função do sacerdócio comum dos fiéis, enquanto o catolicismo está muito ligado, muito até o Concílio Vaticano II, né, muito subjugado a essa religião do indivíduo que enxerga a Bíblia e a doutrina pela lente eclesiástica. Pela lente eclesiástica, ou seja,
a condenação da liberdade individual, afinal de contas, como diria Pio IX, liberdade de consciência e liberdade para o erro. Liberdade de consciência e liberdade para o erro. Por isso que o Concílio Vaticano I condenou estas concepções individuais, liberais, entende? Do liberalismo. Ou seja, o contexto político. O contexto político, no caso, Pio IX, né? O Papa antimoderno, um dos principais nomes, né? Antimodernos da Igreja. O Concílio Vaticano I aconteceu durante o papado de Pio IX, um período marcado pela grande estabilidade política na Europa, exceto na Inglaterra vitoriana, né? A unificação da Itália em 1871, está escrito 61, mas foi erro de digitação, 71. Na verdade, a Itália foi 70 e a Alemanha foi 71, né? Levou à perda dos estados pontifícios e a Igreja Católica se viu diante de um novo cenário. A unificação italiana teve um impacto profundo na Igreja Católica, que viu sua influência política diminuir. Esse cenário contribuiu para esse clima de tensão e incerteza que caracterizava a época, que marcou imensamente a época. E aí nós vamos ter, né, a convocação do concílio. Por quê? Porque nós vamos ter uma Europa muito marcada pela instabilidade, né? Assim, eu quero falar sobre isso também, o contexto do catolicismo liberal. No próximo vídeo eu vou falar sobre o catolicismo liberal. Mas aí eu estou falando assim, desde a modernidade, que tem relação direta com a Revolução Inglesa, com a Revolução Industrial, com as ideias iluministas, que inclusive Voltaire chamava a Igreja Católica de a infame, né? A Igreja Católica era muito malquista pelos pensadores iluministas. A Revolução Francesa, com seu caráter maçônico de igualdade, liberdade e fraternidade, um caráter anticlerical imenso, né? E nós vamos ver uma Europa muito marcada pela instabilidade. O concílio, então, o Concílio Vaticano I, primeiro que ele convocou os católicos ortodoxos e os protestantes para participar do concílio. O Pio IX os convidou a todos, disse assim: vocês são convidados a participar do concílio para se arrependerem da separação da Igreja Católica, pedirem perdão e voltarem para a Igreja, por meio da, ele não disse teologia do retorno, mas eu estou dizendo teologia do retorno. Vocês são convidados a retornar à Igreja Católica, pedirem perdão e retornar à Igreja. Naturalmente não obteve resposta, né? Foi um retumbante fracasso o convite de Pio IX. Pio IX, com a intenção de combater o liberalismo, ou seja, a liberdade individual, o racionalismo, entender o mundo somente, exclusivamente por meio da razão, o tradicionalismo, o que é o tradicionalismo? Entender o mundo por meio de uma filosofia que entendia que somente pela fé se acessaria a verdade. Então, o liberalismo é a liberdade individual, o racionalismo entender o mundo somente pela razão, o tradicionalismo, que foi condenado por Pio IX, o fideísmo, né, essa corrente foi condenada na Dei Filius, na Constituição Dei Filius, que entendia que as verdades só poderiam ser acessadas pela fé, por graça infusa, por ciência infusa, e a secularização, né, convocou o concílio. Então, a secularização reinante no Ocidente, por conta da Revolução Francesa, por conta das ideias iluministas, por conta da Revolução Industrial, por conta das revoluções liberais, as diversas revoluções liberais do século XIX. Então, Pio IX pretendeu, assim como o Congresso de Viena, de 1814, pretendeu estabilizar politicamente a Europa e não conseguiu, Pio IX pretendeu estabilizar a Igreja Católica e obteve sucesso, logrou sucesso por alguns anos ainda. Lembre-se
que a situação na Europa estava tão difícil que Pio VII chegou a ser preso por Napoleão Bonaparte. Entende? Então, assim, eu vou falar sobre isso no nosso próximo vídeo, sobre o catolicismo liberal. Pio VII chegou a ser preso por Napoleão Bonaparte, ficou preso 4 meses no norte da Itália. Ficou no exílio no norte da Itália. Então, eu estou falando de um momento impensável até então, né? Estou falando de um século de grandes revoluções, de grandes instabilidades. A Igreja Católica, diante desse processo todo, em que via a secularização nascer fora da Igreja, e o advento dos Estados liberais, o advento dos Estados liberais, melhor, o advento do liberalismo católico dentro da Igreja, ele foi reunir os 750 bispos. Desses 750 bispos, né, estamos falando de 550 aproximadamente da Europa, 20 da Oceania, 100 da Ásia e da África, 30 da América Latina e 50 da América do Norte. Foi o primeiro concílio global da Igreja, foi o Concílio Vaticano I. Então, esse contexto é marcado por inúmeros conflitos, secularização, revolução, o advento do liberalismo católico. Para tal, então, o crescimento do conciliarismo. Eu vou explicar o que é o conciliarismo, né? O dogma da infalibilidade papal é justamente esse dogma que condena o conciliarismo, né? O que é o conciliarismo? Que a igreja é esse fortalecimento democrático da igreja, ou seja, para a igreja promulgar um dogma, para a igreja exercer a sua autoridade, imprimir a sua doutrina, enfim, discutir questões doutrinárias, catequéticas e doutrinárias, a igreja precisaria necessariamente estar reunida num corpo, num colegiado, do Papa com os bispos. O Papa, por si só, ele seria insuficiente para guiar a igreja. Portanto, a igreja deveria estar num concílio, né, reunida democraticamente, em pé de igualdade, o Papa e os demais bispos, os cardeais, enfim, colegialidade dos bispos, ou o colégio dos bispos, para então imprimir a sua doutrina, ensinar a sua doutrina, formular a sua doutrina, instituir um dogma, encíclicas, documentos, enfim. Isso foi entendido como um princípio revolucionário, um princípio de democratização revolucionária que atacaria diretamente o pontificado romano. Isso é o conciliarismo. Então, o objetivo foi fortalecer a igreja e a autoridade do Papa nesse processo de secularização. Fortalecer a igreja no mundo e fortalecer a autoridade do Papa na igreja. Logo, fortalecer a autoridade do Papa no mundo. Ou seja, o Concílio Vaticano I vai de encontro diretamente aos princípios liberais. Porque ele choca. Vai de encontro ou vai ao encontro? Vai de encontro. Se ele fosse ao encontro, ele seria convergente. Como ele foi divergente, ele foi de encontro. Né? Participantes e composição. 750 bispos da Europa e do Novo Mundo, né, que ficou dividido da seguinte maneira, né, conforme eu já expliquei para você: 550 da Europa, 20 da Oceania, 100 da Ásia e da África, 30 da América Latina e 50 da América do Norte. Os representantes, então, da Europa, né, de diversos locais, foi o primeiro concílio global da Igreja, e teólogos e canonistas, esses filósofos e historiadores, foram convidados a participar do concílio, oferecendo suas expectativas e análises. Só que você sabe que um concílio é uma coisa muito demorada, né? E esse concílio foi interrompido em 1870 por conta da Guerra Franco-Prussiana. Objetivos e temas centrais do concílio. Afirmação da fé católica. O concílio buscou reafirmar e defender a doutrina da Igreja Católica em face aos desafios da modernidade, como o liberalismo, o tradicionalismo e o racionalismo. Tá faltando um ozinho aí, mas é porque eu
o meu computador ele é configurado em língua inglesa. Eu trabalho com muita coisa de língua inglesa. Então, às vezes, eu digito em português, mas ele corrige automaticamente para o inglês, né? E eu tenho que ficar vigiando, enfim, se eu for vigiar todos os detalhes, tá? Então, estou falando para você assim: liberalismo, tradicionalismo, racionalismo. Liberalismo, já te expliquei o que é. O tradicionalismo é o fideísmo, né? É entender que as verdades de fé só podem ser acessadas por meio da fé e que torna a razão completamente dispensável para acessar as verdades da fé. E o racionalismo, que é entender que o mundo, racionalismo barra cientificismo, é entender que o mundo só pode ser acessado por meio do empirismo e da razão. A igreja condenou. A corrente filosófica que vigorou, né, corrente ideológica, assim, vamos assim dizer, que vigorou imensamente nesse concílio foi o ultramontanismo, a defesa intransigente da autoridade romana sobre as demais instâncias da sociedade. O ultramontanismo, por que o ultramontanismo? Você sabe que no norte da Itália ele é repleto de montanhas. Então, para quem está na Suíça, na França, na Alemanha, enfim, no norte da Europa, olha para Roma como uma cidade ultramontana, ou seja, além dos montes, depois dos montes. Como diria Gerson, Canhotinha de Ouro. Tá certo? Depois dos montes, tá certo? Essa ideia, então, de que dessa defesa da autoridade do Papa foi chamada de ultramontanismo por conta da geografia. O ponto de vista quem estava no norte, que levava em consideração as montanhas do norte da Itália. Então, quem estava acima das montanhas falava: para chegarmos a Roma, precisamos ultrapassar as montanhas. A valorização de Roma, do poder centralizado de Roma, nós chamaremos de ultramontanismo, que é o contrário de liberalismo, porque ultramontanismo é a centralização do poder romano. Tá certo? Bom, o fortalecimento da hierarquia no concílio visava fortalecer a autoridade do Papa e a estrutura hierárquica da igreja, garantindo sua liderança e unidade em meio às correntes e pensamentos divergentes. E aí, gente, a gente está falando de uma igreja em grandes transformações, né? De um momento de grandes transformações em que a igreja ainda conseguiu segurar. A igreja ainda segurou ainda, né? Diferentemente do Vaticano II, no qual ela propôs o adornamento da igreja. A declaração da infalibilidade papal, a Passor Eternos, foi promulgada pelo concílio em 1870 e é um dogma central da Igreja Romana. O Papa ex cátedra, o Papa disse que o São Lourenço é o melhor time. A Igreja Católica deve considerar isso? Não. O Papa disse que o Lula é um homem honesto, que a Dilma é uma mulher direita. A Igreja Católica pode considerar isso? Isso é dogma de fé? Não. Você é livre para acreditar dessa maneira? Sim e não, você não, isso daí não representa um problema. Essa é a opinião do Papa. O Papa disse que ele gosta de pensar que o inferno está vazio. Eu preciso acreditar que o inferno está vazio, eu preciso crer dessa maneira. Se você quiser crer, se você quiser professar fé católica, você necessariamente não precisa crer. Você não está obrigado a crer. Essa é a opinião do Papa. A sua torcida para o São Lourenço, as suas simpatias políticas, as suas simpatias partidárias, a maneira como ele gosta de ver o inferno, se está cheio, está vazio, enfim, isso é subjetividade do Papa. Você não tem que acreditar. Pode acreditar ou não, você é totalmente livre. Agora, quando você diz assim, por exemplo, a igreja declarou como dogma de fé o purgatório no Concílio de Trento. A igreja declarou como dogma de fé a Imaculada Conceição, inclusive foi Pio IX, né? O dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Assunção de Maria, em 1950. Eu, como católico, sou obrigado a crer? Sim. Aí estou falando da infalibilidade papal. Então, você, né? O Papa é infalível, tem que acreditar com o Papa em tudo. Então, a partir de hoje, eu tenho que torcer para São Lourenço. Não é isso que eu estou falando. Não é disso. Aliás, não é disso. Nem importa o que eu estou falando, não, meu irmão. Isso não importa. Não é isso que a igreja está falando.
Se você quer aprender sobre o catolicismo, né? Então, não é isso que a igreja está falando. A igreja, ela está falando que o católico, ele tem que acreditar junto com o Papa no que tange a fé e moral. As opiniões particulares do Papa, você não é obrigado a... Você pode desconsiderar. A Declaração Dei Filhos afirma que o Papa, ao falar ex cátedra, isto é, ao exercer as duas, né, a pastor eterno e a Dei Filhos, ao exercer o seu poder supremo como pastor e mestre de todos os cristãos, sobre questões de fé e moral, é infalível e suas palavras são infalíveis. Por quê? Porque ele fala em questões de fé e moral. Ah, mas ele acordou e teve uma ideia. Não, os dogmas católicos são estudados por anos. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição é um dogma que é estudado, é uma temática que é estudada pela Igreja Católica desde a Idade Antiga. Na Idade Média, por exemplo, São Tomás de Aquino, por exemplo, se pronunciou, chegou a dizer que ele discordava do dogma da Imaculada Conceição, que Maria foi concebida sem um pecado original, né? Quer dizer, São Tomás de Aquino aí, século XII. Você vê que os dogmas são discutidos por muitos séculos antes de eles serem proclamados. Essa declaração causou muita controvérsia, principalmente na época, pois alguns acreditavam que ameaçava a independência das igrejas nacionais e a liberdade de consciência dos fiéis. A liberdade de consciência que é um princípio moderno. Sendo o Concílio de Trento um concílio antimoderno, e principalmente o Concílio Vaticano I, mais praticado, anunciado e discutido, né, realizado durante a modernidade, uma modernidade de secularização anticlerical, porque o século XIX foi o século das revoluções, né? Estou aqui falando com você, olhando aqui o Éric Hobsbawm, excelente historiador, recomendo que você conheça Éric Hobsbawm. Ele fala, né, a era das revoluções, magnífico, né? Estou olhando aqui, alguns livros que eu tenho dele são maravilhosos, recomendo demais. A definição da doutrina, então, da infalibilidade, né? A definição do dogma, o contexto histórico, as condições para a infalibilidade e a natureza da infalibilidade. A doutrina da infalibilidade papal define que o Papa, quando fala ex cátedra, já expliquei para você, é assistido pelo Espírito Santo e, portanto, não pode errar. A definição da infalibilidade papal foi crucial para o Concílio Vaticano I, respondendo a desafios do século XIX e defendendo a autoridade da Igreja Católica. A infalibilidade papal só se aplica quando o Papa fala ex cátedra, ou seja, em sua função de pastor universal, definindo uma doutrina de fé e moral para toda a Igreja. A infalibilidade papal não se refere à imutabilidade do Papa, mas sim à sua proteção divina contra os erros em questões de fé e moral. Agora, as reações e controvérsias. O concílio foi aceito, muito bem aceito. O dogma da infalibilidade papal, o fortalecimento do poder papal diante da igreja, na igreja. Foi muito bom, assim, essa supressão da liberdade individual foi muito bem aceita por todos. Negativa, as igrejas do norte não aceitaram. A controvérsia da infalibilidade papal teve impacto direto na Igreja Católica, levando os debates teológicos, né? Por quê? Porque havia na Igreja Católica, alinhado nesse princípio do conciliarismo, ou seja, essa visão democrática, que a democracia, Grécia Antiga, enfim, mas ela retoma com a República, né? Você sabe que eu vou falar sobre isso. Os católicos liberais, eles tinham princípios republicanos, o conciliarismo defendiam, né, a República em detrimento do poder centralizado de Roma, a língua vernácula em detrimento do latim, né, por conta do nacionalismo, o conciliarismo contra o ultramontanismo e a centralização romana, né? Ou seja, os princípios do catolicismo liberal, muito forte na França, na Alemanha, enfim, Bélgica, nos mesmos países
que mandaram os teólogos e os bispos mais progressistas do Concílio Vaticano II já tinham demonstrado, mandaram seus respectivos recados, né, no Concílio Vaticano I, porque, assim, essa divisão do nacionalismo, isso daí data, pelo menos desde o século XV, né, essas divisões internas no catolicismo, que é uma religião bastante dividida, e esse poder centralizado de Roma é uma questão polêmica, porque a cristandade se fez em torno de Roma. Então, há um processo longo, histórico, para enfraquecer o Partido Romano, a Cúria Romana, a centralidade da Cátedra Romana em função da diversidade desse mundo cada vez mais complexo. Então, o Concílio Vaticano I teve um impacto significativo na estrutura da Igreja Católica, né, fortaleceu o Papa no primeiro momento, mas acabou não se sustentando aí na segunda metade do século XX. 100 anos depois, a Igreja entrou novamente numa nova discussão, e aí, enfim, o Vaticano II foi bastante diferente. O Concílio Vaticano I, né, afirmou essa centralidade da Igreja, discutiu a natureza do Papa, mas as divisões já davam bastante sinais, e o Concílio Vaticano I não conteve naquele momento, até durante a primeira metade do século XX, mas naquele momento já havia diversas ideias infiltradas, ideias liberais, ou seja, essas ideias que dá autonomia ao indivíduo, infiltrados na igreja, ou seja, no que tange a relação da igreja com o Estado, por exemplo, Pio IX reforça essa ideia de que o Estado deve ser confessional, que o Estado deve confessar a fé católica, deve professar a fé católica, ele é contra o Estado laico, a igreja se coloca contra o Estado laico e ela forma os seus padres dessa maneira, né? O concílio influenciou as reformas políticas em alguns países, como a Itália, onde a Igreja Católica teve um papel ativo na vida política, mas a Igreja Católica perdeu os estados pontifícios, né? A doutrina da infalibilidade papal gerou tensões com governos que defendiam a separação entre a Igreja e o Estado. O concílio contribuiu para a reafirmação da autoridade moral da Igreja, impactando a vida social e moral de muitos católicos. E o concílio impactou o ensino religioso, como a inclusão da doutrina da infalibilidade papal nos currículos e nas escolas católicas. O Concílio Vaticano I teve impacto duradouro na Igreja Católica, porque ele ainda durou aproximadamente... Eu entendo que o concílio, que essa ideia de centralidade romana, ela ainda durou mais 100 anos. Então, vamos... duradouro, né? A sua definição da infalibilidade papal teve um grande impacto na organização e estrutura da Igreja. A infalibilidade papal foi um tema central durante o concílio e teve implicações teológicas, políticas e sociais. O Concílio Vaticano I teve impacto significativo na teologia católica, aprofundando a compreensão da relação da igreja, fé e razão, porque ele visou isso, ele condenou tanto o tradicionalismo como o racionalismo, ou seja, ele propôs esse equilíbrio entre fé e razão. E as decisões do Concílio Vaticano I se viram como bases para a Igreja Católica, especialmente no contexto da modernidade, influenciando as decisões e os debates teológicos, morais e eclesiásticos na Igreja. As aplicações das decisões. Ele foi um concílio ultramontano, já expliquei o que é. No que tange a teologia, implementou mais um dogma. Na questão pastoral, assim, na questão disciplinar, contrariou a linha liberal, e na questão pastoral, ele deu diretrizes para o ensino religioso e para a catequese, né? Sempre reforçando essa concepção antiecumênica, antimoderna, de fora da igreja, que fora da Igreja Católica não há salvação. Tanto é que o concílio se pautou muito nos sílabos. Eu vou falar sobre documentos, no próximo vídeo vou falar sobre os documentos que a Igreja Católica escreveu, condenando a maçonaria, condenando o liberalismo, condenando as ideias modernas, né? Então, assim, nesse livro, Os Sílabos de Erros, de 1864, ok? Então, chegando às considerações finais,
verificamos que o Concílio Vaticano I combateu a linha liberal da Igreja, combateu o mundo moderno, reforçou o magistério antimoderno da Igreja, iniciado pelo Concílio de Trento. Esse magistério foi duradouro, mas chegou a um limite. Orientou a Igreja Católica até o início da década de 1960, quando o Concílio Vaticano II deu diretrizes mais modernas, em função do adornamento proposto por João XXIII a partir de 62, quando teve início o novo concílio. Verificamos, então, a proposta do Concílio Vaticano I, que foi reforçar a cristandade em torno da autoridade romana, com dogma da infalibilidade papal. Espero que esse vídeo tenha sido bom. Um grande abraço, tudo de bom. Sucesso sempre.